Você já ouviu falar nos Mormons? Hoje o canal Templo de Belo Horizonte Brasil traz para vocês um pouco dessa religião cristã que é a que mais cresce no mundo. Conheça agora a verdadeira história e os ensinamentos desta fascinante religião. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mormon, é uma igreja cristã restauracionista fundada nos Estados Unidos no século XIX por Joseph Smith. A igreja tem como base o Livro de Mormon, que Joseph Smith afirmou ter sido revelado a ele por Deus por meio de um anjo. O que é a Igreja Mormon? Os membros da Igreja Mormon, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho para a salvação. Também acreditamos na restauração do Evangelho original, ensinado por Jesus Cristo e seus apóstolos, que ensinam que a família é fundamental e eterna, que os membros devem se esforçar para se tornarem mais como Jesus Cristo. A igreja tem uma estrutura hierárquica com líderes locais e líderes mundiais, incluindo o presidente da igreja, que é considerado por um profeta da atualidade. Então sempre temos um profeta vivo que recebe revelações. Os membros frequentam reuniões sacramentais semanais nas capelas da igreja e podem receber sacramentos como comunhão, o pão e água. A Igreja Mormon é conhecida por sua ênfase na educação, na caridade e o serviço comunitário. Ela também é conhecida por sua prática do batismo pelos mortos, que é a crença de que os vivos podem ser batizados em nome de seus antepassados falecidos para que eles possam ter a oportunidade de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo após a morte. Quem são os membros da Igreja Mormon? A Igreja Mormon é uma das religiões que mais cresce no mundo, com mais de 17 milhões de membros espalhados por todo o globo terrestre. Eles têm uma forte presença nos Estados Unidos, México e América Central, bem como em muitos outros países do mundo. Uma reunião dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode variar, dependendo da ocasião e do local em que é realizada. No entanto, vamos descrever aqui a reunião sacramental, que é a reunião principal realizada todas as semanas nas capelas da igreja. A reunião sacramental é uma reunião de adoração onde os membros se reúnem para aprender, cantar, orar e partilhar a comunhão. É realizado aos domingos e é aberta a qualquer pessoa que queira assistir. A reunião começa com uma oração de abertura, seguida por hinos cantados pela congregação. Em seguida é servida a comunhão, que consiste em pão e água. Os membros da congregação se levantam e passam o pão e a água um aos outros, simbolizando a unidade e a união entre os membros. A Igreja dos Mormons, uma breve introdução pelos líderes locais da igreja. Depois disso, membros selecionados da congregação fazem discursos ou sermões sobre tópicos relacionados à doutrina e à vida cristã. Na maioria das vezes, esses discursos são baseados nas Escrituras, incluindo a Bíblia, o Livro de Mormon e outros livros de escrituras mormons. É uma comunidade global de membros que procuram seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e encontraram um significado e propósito em suas vidas. Lembre-se de que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental e todas as religiões devem ser respeitadas e toleradas desde que não violem os direitos de outras pessoas ou grupos. Após a comunhão, a reunião sacramental
Continua com mais discursos e outros hinos. A reunião sacramental geralmente dura de 50 minutos a 1 hora, dependendo da localidade do país, ou algo que seja determinado pelo líder daquela capela. Depois os membros têm a opção de participar de outras reuniões de estudo, como a escola dominical ou a Sociedade de Socorro, que é uma organização das mulheres na igreja. Em resumo, as reuniões dos Mormons são concentradas no aprendizado e na adoração ao Pai Celestial com base nas Escrituras e na doutrina da igreja, bem como na comunhão e união entre os membros. Como se tornar membro da Igreja dos Mormons? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma religião conhecida e legalmente registrada em muitos países. Embora a Igreja Mórmon tenha sido alvo de controvérsias no passado devido às suas crenças e práticas em comuns, ela é amplamente considerada uma religião legítima e respeitada em todo o mundo. A igreja tem uma grande base de membros e uma estrutura bem estabelecida com líderes locais e os mundiais, além de uma grande variedade de programas de caridade e serviços comunitários. Se você se interessou ou está interessado em se tornar um dos membros da Igreja dos Mormons, existem algumas etapas que você pode seguir. Você pode aprender mais sobre esta igreja, decidir se tornar um membro. É importante aprender mais sobre a doutrina, os ensinamentos e a própria história da Igreja dos Mormons. Você pode fazer isso lendo um livro de Mormon, ou visitando o site oficial da igreja, que vou deixar o link na descrição, ou simplesmente conversando com uma dupla de missionários ou os membros locais. Converse com missionários que são membros da igreja e foram designados para ensinar e compartilhar informações sobre a igreja. Você pode ir na capela mais perto de você, de preferência no domingo pela manhã. Sempre está aberto. Nos outros os dias os horários variam em cada capela. Qualquer dúvida que você possa ter, participe das reuniões. É recomendado que você assista às reuniões dominicais da igreja, a reunião sacramental, por exemplo, para aprender ainda mais sobre a experiência da oração e se familiarizar com nossos membros e os costumes desta denominação religiosa. Para se tornar membro da igreja, você deve receber as ordenanças necessárias, incluindo o batismo e a confirmação, receber o dom do Espírito Santo. Os missionários irão ajudá-lo a se preparar para essas ordenanças. Passando por essas etapas, finalmente, você pode decidir se realmente deseja se tornar um Mormon. Isso é uma decisão pessoal e deve ser tomada com base em suas crenças e experiências pessoais. Caso você decida se tornar um Mormon, será muito bem-vindo para cada um de nós. Terá muitos recursos e oportunidades para crescer espiritualmente e se envolver em programas de serviço e caridade, sendo acolhido numa grande família celeste. Eu tentei deixar o texto mais informal e leigo possível para você que não conhece nada, mas estarei disponível para responder nos comentários dúvidas e ajudá-lo no que eu puder. Espero que goste. Aproveite e inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Beijos, meus irmãos de luz.